Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, grata a Deus por este convite, pelo departamento da família, pelos pastores aqui da igreja, da IMAD. Eu confesso que quando eu venho aqui eu não me sinto visitante, eu me sinto da casa, porque são irmãos queridos que nós amamos. E eu gosto muito de dizer, no céu não tem uma placa da igreja aqui, Assembleia tal, XY, não. No céu é um povo remido, um povo de boas obras, um povo comprado pelo sangue de Jesus. Então eu fico muito feliz em qualquer igreja que eu vá, porque todos são meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Nessa noite, já que estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor antes de eu começar as saudações, de eu falar inicialmente sobre a palavra. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 em diante. Nós vamos ler do 7 ao 18, depois do 21 ao 24. Enquanto os irmãos procuram, muito difícil de achar de Gênesis, né? Mas eu vou repetir o que eu digo sempre. Eu e a minha congregação somos gratos de estar aqui. Que a gente tem o privilégio de sair de casa com a congregação inteira, né? A gente sai com a igreja de casa, sai com as filhas, sai com a congregação pronta. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque o culto ao Senhor começa em casa. Quando você levanta de manhã, você ensina os teus filhos a cultuar ao Senhor, e eles vêm para a igreja como a extensão do culto que começou na nossa casa. Então essa é a congregação que o Senhor tem dado à tua família para você cuidar. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 7 em diante, que nos diz o seguinte: E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar de toda a terra árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, onde o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra sardônica. E no nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Itequel. Este é que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tornou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou, e a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor tomou, o homem formou a mulher e trouxe Adão, e disse a Adão: Esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, portanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Antes de entrar na mensagem nessa noite, sem tomar muito tempo da palavra, eu quero apresentar para os irmãos o nosso trabalho, qual nós escrevemos, lançamos no início deste ano, que é o nosso livro Aproveite a Companhia, o casamento por princípios bíblicos e o prazer da vida 2. Então, neste livro, nós temos um trabalho praticamente toda a nossa vida, nosso ministério. Eu costumo dizer que o casamento me trouxe um ministério, porque foi quando nós nos casamos que nós vimos as dificuldades que muitos casais passam, e da nossa geração não havia departamento de família, não havia orientação, os pais não falavam,
e nós buscamos por conta própria pesquisar, estudar. E lá já quase 20 anos atrás, que esse ano fizemos 20 anos de casado, nós começamos a escrever seminários e fazer seminários. E de lá para cá nós continuamos trabalhando, fazendo seminários em vários lugares, conhecendo pessoas e testemunhos. E Deus colocou no meu coração esse projeto de escrever esse livro. Nós escrevemos, lançamos, para que famílias possam ser alcançadas, para que casais possam ser curados. Então o tema dele é Aproveite a Companhia, e eu faço uma comparação ao casamento, a nossa vida na terra é uma viagem, porque nós somos peregrinos na terra, viajamos para o céu. E algo muito importante que nós precisamos entender é saber aproveitar muito bem a companhia que está conosco. E como você vai fazer isso? Existem princípios da palavra do Senhor. E princípios da palavra do Senhor não podem ser quebrados. Quando nós quebramos princípios da palavra de Deus, nós trazemos para a nossa casa problemas. Por isso que nós precisamos aprender quais são os princípios do Senhor para o nosso casamento, para ter uma vida abençoada. Agora eu tive a alegria da semana passada e começamos a divulgar esse trabalho. Alguns irmãos adquiriram. E eu entrego sempre o trabalho na mão do Senhor. A gente não vive de renda assim. Mas tudo que a gente faz, a gente coloca na mão de Deus. E final de semana passada eu recebi um áudio de um irmão, de uma congregação, de um pastor, dizendo que havia um casal que já fazia algum tempo que estava separado, inclusive no papel, legalmente, o casal estava separado. E ele comprou esses livros e sentiu eu vou dar para alguém que Deus me dirigir. E deu um desses livros para a esposa, para essa irmã. E inclusive ela nem estava muito frequentando os cultos, entregou para ela e pediu que ela lesse. E ela estava lendo e Deus começou a tratar o coração dela, e ela começou a chegar em um capítulo que fala sobre os papéis do marido e da esposa. E aí ela pensou naquilo ali, pegou aquele livro, foi lá e levou para o ex-marido dela, pediu que ele lesse. Resultado, Deus começou a trabalhar naquele casal, eles reconheceram o erro que eles estavam fazendo, e o pastor me ligou muito faceiro, muito feliz, me dizendo assim: irmã, eles vão marcar o casamento novamente, vão casar de novo. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Se é por um livro, Deus tocar, amém que seja. Se é através do teu testemunho, amém que seja. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então no final, quem quiser adquirir, fique à vontade no seu coração. Pode procurar meu esposo também, que eu digo que eu faço parte do pensar, ele que administra. Mas é o Senhor que tem nos dado vitória na nossa vida. Os irmãos, alguns já conhecem também, porque é o nosso testemunho. Irmãos, a palavra do Senhor então, e este congresso tem um tema que é Família, Projeto de Deus. E quando nós falamos em projeto do Senhor, em algo projetado, algo planejado, algo pensado pelo nosso Deus, eu tenho a dizer que a palavra do Senhor nos traz e nos mostra aonde que está o princípio de todas as coisas, aonde que Deus planejou, aonde que Deus começa então a cuidar, a ter um plano para a família. E como nós somos filhos de um Deus perfeito, Ele tinha um plano perfeito e Ele tem um plano perfeito para a família. O título dessa mensagem nessa noite é: o plano de Deus para a família é perfeito. E como nós lemos aqui no livro de Gênesis, entender o contexto deste plano perfeito de Deus, quando nós nos remetemos ao Gênesis, ao Éden, ao princípio de tudo, ali estava estabelecido um projeto, um plano de Deus perfeito para a humanidade. Há um projeto do Senhor para que o homem tivesse um relacionamento com Deus, para a sua família, para a sua formação, e lá a palavra do Senhor já nos mostra. E o interessante desse texto que nós lemos é que Deus forma o homem, Deus faz a sua criação, Deus tem o tempo da criação, da terra, dos animais, de estabelecer os astros celestes, de estabelecer a terra, de estabelecer todas as coisas. E Deus forma o homem, mas Ele não só forma o homem, Ele também planta um jardim. Deus plantou um jardim. Deus não criou o homem somente e colocou na terra. Deus colocou ele em um ambiente tratado, especializado e planejado. Deus plantou um jardim.
E nesse jardim, Deus então plantou esse jardim e disse ali, deu provisão para o homem, que daquele jardim, das árvores daquele jardim, podia haver provisão, alimento para este homem. Ou seja, Deus planeja o homem, estabelece o homem, coloca ele em um lugar planejado, pensado para a sua família, para a sua provisão e para a sua vida. E a palavra do Senhor na continuidade vai nos dizer que Deus vai também tomar da costela do homem, fazer a mulher e colocar como diante dele a sua auxiliadora, a sua adjuntora, para estar lado a lado com o homem. E ali no Gênesis, é lá no Éden que Deus vai formar a primeira família. Muitos têm um equívoco de dizer, um casal casou-se, então agora eles são um casal. Não, eles já são uma família. É na união do homem e da mulher que começa a formação de uma nova família. Então Deus coloca ali dentro do Éden o seu planejamento para a formação da família. Então vejam que a primeira instituição formada por Deus foi a família. O plano perfeito de Deus era uma família e um lugar onde pudesse haver a comunhão com Deus. Quando nós falamos o nome Éden, Éden significa deleite, prazer, paraíso, santuário, onde Deus estabelece uma habitação, um lugar ideal para ter uma vida abundante. Sabe, eu quero te dizer que o plano de Deus para a tua casa é que a tua família ela seja um lugar de deleite, um lugar de prazer, um lugar da habitação do Senhor, um lugar onde Ele possa chegar e falar contigo. Deus estabelece, planta aquele jardim, coloca o nome ali, Éden, deleite, prazer. E é lá que se forma a primeira família, é lá que está, e é neste lugar que o Senhor fala. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, o Senhor visitava o homem, visitava aquela família todos os dias. Deus tinha prazer em comunicar-se com aquela família, em comunicar-se com Adão. Deus tinha prazer, ou seja, o lugar que o Senhor estabeleceu para a tua vida, para ser um lugar de prazer, é a tua família. O lugar da habitação do Senhor é na tua casa, é na tua família. Vejam que antes muito mesmo do projeto e do estabelecimento da igreja, de um plano ministerial, e como o pastor falava aqui, o primeiro ministério que Deus coloca na nossa mão não é cuidar de igreja, não é cantar bonito, não é pregar bonito, não. O primeiro ministério que Deus coloca na nossa mão é cuidar da nossa família. Deus estabelece o plano, o projeto perfeito lá no Jardim do Éden, onde Ele falava com aquela família, onde Ele tinha comunicação. Eu imagino o Senhor chegando para falar com Adão todos os dias, para que Adão contasse como é que estava sendo na sua casa, naquele ambiente do Éden, como que ele estava se comunicando, o que ele tinha feito, o que ele tinha projetado, o que ele tinha trabalhado, o que estava acontecendo ali. Um lugar de relacionamento da família, mas principalmente um lugar de relacionamento com Deus. Deus coloca ali, e nós vemos que também dentro desse jardim havia uma árvore principal que ficava no meio do jardim. E a Bíblia nos coloca o nome da árvore da vida. E eu quero dizer para você que a tua família, você precisa estar neste plano, nesse projeto, desse Éden que o Senhor criou. Mas no centro da tua casa tem que ser a presença do Senhor. A árvore da vida, aquele que dá a vida e vida com abundância, no centro, no meio da tua casa. E a Bíblia nos diz mais, a Bíblia diz que do Éden partia um rio. E esse rio ele se dividia em 4 braços, era o mesmo rio, mas ele se dividia em 4 partes enquanto ele andava. Este rio que nós vemos, nós entendemos que é um padrão de Deus. Porque quando nós vemos, nós falamos do Éden, nós vemos que Deus colocou esse Éden, esse jardim para a banda do Oriente, ou seja, para o lado leste. E é deste lugar que vai partir este rio.
Quando nós vamos para o profeta Ezequiel, no capítulo 47, nós vamos ver que de lá também, da banda do Oriente, que sai aquele rio, na visão profética. Aquele rio que vai trazendo vida, onde tudo estava arrasado. Aquele rio que sai do santuário. Sabe o Éden, sabe onde Deus estabeleceu o lugar para ser tua família. A presença do Senhor, ela tem que estar ali, fluindo todos os dias, fluindo, trazendo vida, fluindo para tua casa. E quando eu vejo aqui em Gênesis, e quando eu comparo a Ezequiel, eu vejo que ambos saem da parte do Oriente, ou seja, Deus não muda o seu padrão, Deus não muda o padrão para a família, Deus não faz coisa ao contrário do que Ele planejou. O projeto do Senhor é perfeito, o plano do Senhor é perfeito, Ele não muda o padrão que Ele estabeleceu para a minha e para a sua família. Ele não muda o padrão. É de lá que sai a vida. E nós vemos que há 4 rios aqui no Éden. O primeiro deles que se chama Pison. E Pison no hebraico, o resultado dessa palavra, o significado dela significa aumento, mais espalhado, algo que flui gratuitamente. Mas esse rio que era um aumento, é um rio que era mais espalhado, que fluía gratuitamente, e ele circulava, a Bíblia diz, a terra de Havilá. E quando eu entro na mensagem, quando eu vou ler a palavra do Senhor, quando eu entendo aqui, que este rio Pison, esse rio que significa aumento, espalhado, flui, ele vai correr e ele vai circular uma terra que está em Havilá. E nessa terra, é uma terra onde há ouro. A palavra do Senhor nos diz que lá há ouro. Preste atenção. Esse rio, o primeiro braço dele que circula a terra de Havilá, lá há ouro, obdélio e pedra sardônica. Sabe que eu entendo? Que esse rio grande, esse rio que flui gratuitamente, o primeiro braço dele, ele vai correr em direção daquilo que tem valor. Ele vai correr em direção daquilo que é importante. Ele vai circular essa terra onde há ouro, aonde há obdélio, ou seja, um bálsamo precioso. O bidélio aqui, ele é um bálsamo muito importante que era utilizado como algo medicinal e também como perfumaria. Servia para substituir a mirra. Ou seja, ele era muito valioso. E a pedra sardônica, o ônix. Ou seja, este rio espalhado, este rio com esse braço, ele vai circular aquilo que é importante, aquilo que tem valor, aquilo que é riqueza. Sabe, eu costumo dizer muitas vezes, eu me sinto rica. Não porque eu tenha condição financeira, não porque eu receba muito bem, nada disso. É porque aquilo que o Senhor nos deu como riqueza é algo que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. Dinheiro no mundo, riqueza nenhuma vai comprar a tua família dentro da tua casa. Nada, quanto você trabalhe, jamais você vai conseguir pagar o preço que vale a tua família, a tua riqueza. Esse primeiro braço, o Pison, ele flui para onde há valiosidade, onde é valioso, onde está o teu tesouro. A palavra do Senhor nos diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é o seu galardão. Ou seja, é precioso, um tesouro é algo muito precioso que você não acha, você não compra, você não consegue. E Deus te dá a tua casa, a tua família como um lugar de tesouro para você cuidar, para você guardar, porque ela é valiosa. Ela é valiosa. Olha a riqueza que está no Éden, o plano perfeito de Deus, este rio que é a presença do Senhor, do seu Espírito
Espírito que flui, Ele circula. Ou seja, Ele está ao redor, Ele está cuidando, Ele está rodeando. Ele tem que rodear aquilo que é a tua maior riqueza. A tua família é algo precioso que Deus te deu. Não descuide da tua casa, não descuide da tua família. Sabe, eu quero te dizer, às vezes a gente trabalha muito e eu sei. Houve um tempo que eu trabalhava 40, 60 horas no estado. E eu via a dificuldade com a minha filha mais velha. E às vezes ela chegava: mãe, quando é que nós vamos ter uma folga? E eu entendi. Ela queria dizer, na verdade: mãe, quando é que tu vai olhar para mim? Eu abri mão para ficar mais tempo na minha casa cuidando da minha família. Sabe, teu filho não vai lembrar do preço que você pagou um tênis, um carrinho, uma boneca. Não vai lembrar do preço da roupa que você gastou. Mas ele vai lembrar do tempo que você dedicou para ficar junto dele. O tempo que você teve junto com a tua filha. O tempo que você conversava, o tempo que você contava história, o tempo que você trazia a presença do Senhor para dentro da tua casa. Ei, eu quero te dizer que o Éden, o lugar onde Deus falava com o homem naquela família, onde Deus estava ali, você tem que entender que a família que Deus te colocou para ser esse lugar de prazer, esse lugar de deleite, você precisa trazer a presença do Senhor para este lugar que é valioso. Trazer a presença de Deus. E ensinar os teus filhos a amar o Senhor. E aí realmente o culto começa lá em casa. Será que a tua casa hoje você pode dizer: a minha casa é um lugar de culto a Deus? Não, a gente acha que culto é só na igreja. A gente acha que culto é só na igreja. E a gente acha que é só na igreja que tem que ser ensinada a palavra para nossos filhos. Mas Deus coloca ali naquele lugar, aquela família, para cuidar daquilo que é valioso. A tua família é um bem que dinheiro nenhum pode comprar. Pense, se você ficar sem alguém da tua família, não há preço que pague. Tenha um tempo para cuidar da tua casa, teu bem mais precioso, mais valioso. Como meu esposo diz, nossos filhos é a única riqueza que nós podemos levar para o céu. Você não vai levar teu dinheiro, não vai levar teu salário, não vai levar tuas posses. Mas se você souber ensinar a palavra de Deus, é a única riqueza que você vai levar para o céu. É quando você ensina os teus filhos a amar o Senhor. Nunca esqueça que lá do Éden saía um rio que circulava aquilo que tem valor. A tua família é o teu bem mais precioso. O segundo rio, a palavra nos diz o nome que é Gion. Gion significa romper, correnteza. E como ele rompia as suas margens e correnteza, ele fazia uma limpeza por onde passava. Ou seja, o segundo braço deste rio é um rio que vai fazendo limpeza por onde passa. Vai limpando a margem onde está atulhado, onde tem galho parado. Vai rompendo, vai limpando. Sabe, eu quero te dizer que a tua casa, a tua família é um lugar onde você precisa romper, limpar. Onde você precisa promover este cuidado. E principalmente de colocar a casa em ordem. Deus falou para o rei Ezequias para que colocasse a sua casa em ordem. Sabe, é muito sério isso. Cuidar da nossa casa, colocar as coisas no lugar. Há princípios da palavra do Senhor para o marido. Há princípios da palavra do Senhor para a esposa. Há princípios da palavra do Senhor para filhos. E quando princípios são quebrados, há problema, há sofrimento. Nós precisamos entender que quando isso acontece
romper, você precisa limpar, você precisa resolver. A gente não deixa as coisas como está. Não permita que a ira de um dia passe para o dia seguinte. A palavra do Senhor nos diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve ligeiro o problema. Resolve o problema, coloca no lugar aquilo que tem que ser colocado. Faz uma limpeza. Chama a família, chama os filhos, chama o esposo, chama a esposa e conversa e diz: vem cá, o que tem que nós precisamos limpar? O que está de errado que nós temos que consertar? O que nós precisamos resolver? Gion precisa romper com aquilo que desagrada a Deus dentro da casa. Precisa fazer a limpeza do que está ali atulhando. Quantas situações estão atulhando um casamento, estão atulhando um relacionamento, porque não se promove o cuidado, a limpeza de se colocar cada coisa no seu devido lugar. E as mágoas vão se somando dia após dia, vão se somando dia após dia, vai entulhando a margem do rio. Ei, o Senhor diz que lá no plano perfeito a gente resolve as coisas. A gente senta para conversar, a gente detalha os problemas e a gente resolve, rompe, limpa aquilo que precisa ser limpado na família. Terceiro rio que a Bíblia nos diz aqui se chama Hidekel, ou rio Tigre em algumas versões, que significa rápido, avançar, progredir, seguir em frente. Sabe quando você entende que há um rio principal que vai se desdobrando no Éden, um rio que contorna a sua riqueza, que é o seu bem mais precioso, um rio que vai em o seu segundo braço, rompendo, limpando, tirando aquilo que não é correto. Há um terceiro rio que diz que é rápido e que avança e que progride em frente. Eu entendo que dentro desse rio há uma continuidade de cada coisa e cada braço tem a sua importância. Cuidar da tua riqueza, resolver os problemas e agora fazer isso de maneira rápida. Faça rápido, progrida, vá em frente e não fique olhando para trás. Tem famílias, tem casais que dão um passo para frente e dois para trás. Porque ao invés de progredir em frente, ao invés de andar para frente, ao invés de olhar para o Senhor, começa a se lembrar dos problemas lá do passado. Começa a trazer de volta uma situação que já foi superada. Dele Moody escrevia dizendo que o Senhor apaga os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e depois coloca uma placa dizendo proibido pescar. Não volta mais para trás. Mas tem gente que é especialista em desenterrar morto. Tem gente que é especialista em trazer problema que já passou para passar para dentro de casa. Ei, progrida, avança em frente. A família não fica olhando para trás, a família olha para frente. O projeto de Deus é que a família não fique presa nos problemas do passado. Se lá no passado houve uma situação de conflito no casamento, passa para frente, deixa para trás. Seja rápido como o Gion e avance como Hidekel. Deixa para trás e vai progredindo. Não traz mais mágoa do passado, não alimenta no teu coração. O plano do Senhor é que você cuide do teu bem precioso e que faça isso de forma rápida. Não deixe para depois. Quantos hoje, quantos cônjuges poderiam dizer, ou quantos pais, ou quantos filhos poderiam dizer: eu queria só mais um minuto para falar para o meu pai. Eu queria só mais um minuto para falar para minha mãe. Eu queria só mais um minuto para falar para o meu esposo. Eu queria só mais um minuto para falar para minha esposa o quanto eu amo ele e ela. Mas tem coisas que não voltam mais. Depois que um parte, depois que um é recolhido, não dá mais tempo. Sabe, o Senhor quer que você resolva o problema na tua casa e faça isso depressa.
Não deixe ficar alimentando situações do teu coração. Não fica trazendo o que já passou, mas progride, avance, resolva a situação. Traga o Senhor para dentro da tua casa, para a tua família. Porque a tua família é o bem mais precioso que você possa possuir. Meu Deus, eu fico pensando, às vezes as pessoas complicam as coisas por mínima situação, por uma palavra, por uma situação tão pequena. Às vezes um está de mal com o outro. Às vezes um entra na porta da sala, o outro sai na porta da cozinha. Nem se cumprimenta, nem se fala. E é assim que você cuida desse bem precioso que Deus te deu. E Deus está nos orientando, está nos falando para nós não perder o nosso tempo. A gente não pensa muitas vezes que o amanhã pode não chegar. Você pode ir para a tua casa hoje, dormir, e amanhã o Senhor te recolheu alguém na tua casa. E aí você pode estar numa situação, você pode ter brigado, você pode estar ficando magoado. E por um minuto, e por uma situação, você deixa de ficar alimentando aquele problema. E aí amanhã pode ser tarde. O amanhã pode não chegar. Quantos se lamentam? Quantos se lamentam num funeral? Mas quando chega nesse momento já não tem mais o que fazer. O que eu quero dizer, e o que a Bíblia nos traz aqui neste rio: não perca o tempo de consertar a tua casa. Não perca o tempo de consertar o teu relacionamento. Não perca tempo de resolver a situação com a tua família. Não perca tempo de falar para os teus filhos o quanto você ama. Não perca tempo de falar para o teu cônjuge o quanto você ama. Não perca tempo, seja rápido. Avance, progrida, vá em frente, porque é isso que o Senhor quer. O quarto rio, a palavra do Senhor nos diz, é chamado Eufrates. Eufrates significa fértil, doce, frutífero. Dentro desses 4 rios que saem, nós temos este aumento espalhado. Nós temos Pison, que circula aquilo que é valioso. Nós temos Gion, que faz a limpeza. Nós temos Idequel, que vai rápido, avança ligeiro. E nós temos o Eufrates, que significa fértil. Olhe bem, Deus traz para a família algo para ser frutífero. É para você crescer no meio da tua casa. É para abençoar a tua família. É para abençoar os teus projetos. É para abençoar os teus planos. É para você ser próspero, frutífero, doce. É um lugar que a gente gosta de estar, não é? A tua casa, a tua família tem que ser um lugar onde você gosta de estar. Então, se não tem sido dentro do teu lar, transforme a tua casa para ser um lugar doce. Onde ao invés de ter uma palavra de afronta, onde ao invés de ter uma palavra de mágoa, onde ao invés de ter uma palavra muitas vezes de crítica, possa ter um lugar doce, um lugar que você gosta de estar. A tua casa tem que ser aquele lugar que você não vê a hora para chegar em casa, para ver teu marido, para ver tua esposa, para ver os teus filhos e abraçá-los e dizer que ama e aconchegar. E é este lugar de deleite, é este o Éden que o Senhor planejou. O projeto de Deus é perfeito. O projeto de Deus para a família é que essa família seja um lugar de prazer, de deleite, onde você entenda que o Senhor quer proteger o cuidado daquilo que é valioso, mas Ele também quer que você resolva e resolva rápido, porque Ele quer te prosperar, Ele quer te abençoar, Ele quer te frutificar. Uma casa próspera e prosperidade nós temos que tirar da nossa mente a ideia que prosperidade significa dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é o que te torna rico, é o que te torna feliz. Porque recursos financeiros o Senhor dá para você cuidar, para você gerir, mas é tudo dele. O teu emprego, o teu salário, tudo é dele.
tudo é do Senhor. A tua família é dele. Como você tem cuidado. E Ele quer que você seja frutífero na tua casa. Que a tua família progrida, que seja o lugar mais doce onde você pode estar. E eu entendo que quando Deus coloca o homem no Éden, quando Deus planta esse jardim, Deus coloca ele num ambiente especial. Coloca esse rio que com 4 braços estava ali, protegendo aquele jardim, protegendo aquela família, cuidando. Entenda que em nenhum momento a presença do Senhor está ausente, ela está sempre presente. Ela é a árvore no meio, ela é o rio que flui, Ele é o relacionamento que vem falar diretamente com o homem no Éden. Ele é o centro, Ele é a raiz, Ele é o rio, Ele está lá. Ele projeta, Ele executa, Ele cumpre. O seu projeto é ter uma família que seja o lugar de deleite, onde você possa desfrutar e cuidar da riqueza que Deus tem te dado. Então seja rápido, progrida, avance, resolva aquilo que precisa ser resolvido para frutificar. Mas eu quero te dizer que Deus coloca o homem no jardim e Deus dá uma tarefa para ele. Depois de ter projetado a família, depois de ter criado aquela família, depois de ter colocado árvores, alimento para aquela família, provisão, depois de ter trazido a sua presença para a família, depois de trazer o seu conserto para a família, nós vemos Deus dar ao homem uma tarefa, 2. A primeira era lavrar e a segunda era guardar. Existe uma tarefa que o Senhor nos dá e que é para nós fazer. O plano, o projeto que Deus estabeleceu para a família lá no Éden. Deus estabelece, Deus coloca as condições. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos dá orientação para ter condição de cuidar da nossa casa, da nossa família, estabelecer princípio, trazer a presença do Senhor para dentro do nosso lar. E quando eu falo em trazer a presença do Senhor para dentro do nosso lar, ela é algo mais importante que você pode ter dentro da tua família. Sabe, Obed-edom era um homem que estava à margem da sociedade. Quando Davi vinha para trazer a arca da aliança, quando Davi vinha trazendo da maneira errada ali sobre o carro de bois, ou seja, a presença do Senhor não se traz de qualquer maneira. A presença do Senhor, ela não vem de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita de qualquer maneira, não. O resultado foi a morte de Uzá, porque a arca ia cair. E Uzá, num afã de cuidar da arca, tocou e não podia tocar. E foi consumido. Davi pensou que vão fazer. O primeiro, acho que ele achou pertinho ali, era Obed-edom. Vamos largar na casa dele lá, ó. Ele está à margem. Se acontecer alguma coisa com ele, ninguém vai se preocupar. Ele está lá. E este homem, e a Bíblia nos diz que em poucos meses que a arca esteve na casa de Obed-edom, ele prosperou, ele frutificou. A presença do Senhor na nossa casa faz toda a diferença. Sabe, quando Davi conseguiu de fato trazer a arca de Deus, Obed-edom deixou tudo, deixou a riqueza, deixou tudo que Deus deu para ele lá, a prosperidade, e não saiu de perto da presença. Ei, eu quero dizer para você que a presença do Senhor dentro da tua casa, da tua família, é o mais importante que você pode trazer. Trazer a presença do Senhor. Agora, como fazer isso? Deus deu para Adão ali uma incumbência, lavrar, ou seja, cuidar da terra. Cuida desse Éden que Deus te deu. Cuida desse jardim. Cuida dessa família. Lavra, ou seja, faz ela produzir. Produção não é algo que acontece assim de qualquer maneira, de qualquer jeito. O agricultor, primeiro ele pensa a terra, ele trabalha a terra, ele ara a terra, ele limpa aquela terra, ele tira a pedra e vem passando ali o arado, vai limpando, vai afofando a terra, para no momento certo, larga a semente, traz o adubo, traz a água, cuida do cultivo e passa meses até chegar no momento em de colher. A
tua família precisa ser cuidada, precisa ser lavrada, precisa ser planejada, precisa ser cuidada para que possa dar esse fruto, sim. Essa foi uma incumbência que Deus deu para Adão ali no Jardim do Éden. Cuida dessa família. Plante hoje para você colher amanhã. Você quer cuidar, você quer colher dos teus filhos o amor e o cuidado, plante hoje com eles. Você quer colher da tua esposa o amor e o carinho, plante hoje com ela. Você quer colher do teu esposo a admiração, plante hoje com ele. Tudo precisa ser plantado, regado, cuidado para produzir. E isso Deus deu a incumbência para Adão. É para mim, é para você. A presença do Senhor está lá, o rio está lá, a árvore está lá, o Éden está lá. Mas você precisa cuidar. É você que tem que cuidar da tua casa. É você que tem que plantar com a tua família. É você que tem que ter cuidado. Isso foi uma incumbência que Deus deu para Adão. E guardar a sua casa, guardar a sua família. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele está lá, a presença dele está lá, o rio está lá, seus 4 braços estão lá. Mas você precisa tomar uma posição de guardar a tua casa, guardar a tua família. Ei, nessa noite eu quero te dizer, o que você está deixando entrar na porta da tua casa? A incumbência de guardar a tua casa, o teu lar, é para você. O que os teus filhos estão vendo, com quem eles estão falando, quem que eles estão admirando. Nossos filhos têm que aprender a ser um exemplo de homem, de mulher de Deus dentro da nossa casa, é dentro da nossa família. Os nossos filhos têm que olhar para nós com admiração e dizer: eu quero servir o Deus do meu pai, eu quero servir o Deus da minha mãe, porque eu vejo neles algo extraordinário, a comunhão com a presença do Senhor. Existem coisas na vida da gente que não tem preço nenhum que pague. Esses dias eu estava estudando a palavra do Senhor, e a minha pequenininha que tem 3 anos, ela olhou para mim e disse assim: sabe, mãe, você é minha heroína. Quando você traz a palavra de Deus, quando você vive a presença do Senhor na tua casa, teus filhos vão aprender que Jesus cura. Porque os dias estava falando, ela estava com uma lesãozinha no olho, disse: vamos passar uma pomadinha no olho? Ela disse: não, mãe, Jesus está me curando. A outra ontem pela manhã me dizia: mãe, eu não posso esquecer, mas eu estou fazendo jejum para ser batizada com o Espírito Santo. 8 anos. Isso não vem do dia para a noite. Isso não acontece só de vir no culto. Isso é plantado, regado, cuidado e guardado. Porque nossos filhos recebem uma enxurrada de palavras ali no mundo, dizendo que eles não têm valor, que eles nasceram no sexo errado, que o pai e a mãe estão errados. E você tem que aprender a plantar no coração dos teus filhos o amor, a palavra do Senhor. Sabe, eu entendo aqui, o tema deste congresso é família, um projeto de Deus. E quando eu vejo aqui neste Éden, esse projeto, este plano perfeito de Deus para a família, eu vejo o quanto que o Senhor é preocupado com as nossas famílias. E quanto que o inimigo tem muitas vezes disseminado ideias que você não tem que cuidar da tua família, da tua casa, você tem que cuidar de si mesmo. Ou seja, eu é que me importo de mim, o resto aqui não presta atenção. Relacionamentos quebrados, famílias destruídas porque pararam de cuidar, pararam de zelar, pararam de guardar daquele bem mais precioso que Deus confiou a você. Deus te confiou um ministério, Deus te confiou um bem, que é a tua família, a tua maior riqueza. E Ele não só te confiou, Ele te deu condições, Ele te deu
colocações, princípios para que você possa fazer isso. Então nessa noite que você entenda deste rio que saía do Éden, da banda do Oriente, que não muda seus padrões, e quando chega lá no livro do profeta Ezequiel, é o mesmo rio que sai do santuário e vai enchendo e vai trazendo vida por onde passa. E sabe o que eu entendo quando eu vejo Ezequiel 47? Ele começa a adentrar naquele rio, e por enquanto o rio está pelos tornozelos, depois o rio passa para os joelhos, e ele vai adentrando aos seus lombos, até o momento de que ele não se controla mais. Ele precisa estar ali naquele rio e deixar que o rio leve. Ou seja, aprenda que a presença do Senhor é o lugar mais importante que você pode trazer à tua família. Entra com ela no rio nessa noite, porque o plano perfeito de Deus é que a tua casa se torne nesse Éden, nesse prazer, nesse deleite, nessa delícia, neste lugar que o Senhor traz para a nossa vida. Tome posse da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem para trazer para você. Ele traz, Ele forma essa família, Ele coloca essa mulher do lado, ou seja, idônea, alguém à altura, os dois no mesmo patamar. A mulher reconhecendo a liderança do projeto, porque Deus falou com Adão e Deus cobrou depois de Adão. Há uma liderança que precisa ser pensada e que faz parte do papel do pai, do homem, do marido. E a esposa estando em conjunto para que essa família possa crescer, ser plantada, ser frutificada, pois ela é este bem precioso que Deus tem dado. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu sei que a palavra do Senhor tem sido falada, os irmãos têm pensado e têm feito um ano desse trabalho. A gente tem acompanhado, a gente acompanhou desde o início desse processo, trabalho aqui, departamento de famílias. E nós trabalhamos no departamento de família também na nossa igreja, e nós sabemos o quanto é difícil. A maioria das famílias vai buscar ajuda quando não tem mais nada o que fazer. Porque muitos têm vergonha de chegar e confessar, como o irmão disse aqui. Eu quero que vocês vejam nós como amigo. Aquela pessoa que quando você está precisando de um conselho, de uma ajuda, de uma palavra, está aqui. Mas a maioria das famílias vai buscar ajuda quando não tem mais nada o que fazer. Depois que a terra está arrasada, depois que os problemas chegaram, depois que a situação já está num estado sustentável. Não deixe para amanhã. Seja rápido. Seja rápido. Não perca tempo como este rio, como Ezequiel. Não perca tempo. Não perca tempo de restaurar na tua casa, na tua família. Não perca tempo de restaurar relacionamento. Mas nessa noite eu quero te convidar a restaurar. Ou eu quero te convidar a buscar o primeiro relacionamento do homem com Deus. Você pode vir à frente em nome do Senhor Jesus. Pode vir com a tua família à frente. Eu sei que estamos em poucos aqui. A você que quer sentir mais a presença do Senhor, você que quer restaurar, você que quer essa presença, você que quer este rio correndo na tua casa, protegendo a tua casa. Você vai ficar ao lado da tua família, dos teus filhos ou da tua esposa, se você está aí. E se você não está com a tua família, você vai estender as mãos para o lado da tua família, vai orar. Nessa noite, você vai buscar a presença deste rio, a presença desta família, a presença do Senhor para dentro da tua casa nessa noite. O plano perfeito do Senhor é que você tenha a sua família como este Éden, um lugar de deleite, um lugar de delícias. No versículo 25 que nós não lemos, mas diz o seguinte, que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, transparente. Que na tua casa você possa ser transparente com os teus cônjuges, com teus filhos, com os teus pais. Restaure nessa noite o que precisa ser restaurado na presença do Senhor, para que você possa desfrutar deste lugar de prazer e de delícias que o Senhor tem planejado para a tua vida. Vamos orar nessa noite.
Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai. Mediante a Tua palavra que tem sido falada aos corações deste lugar. Ó Senhor, o Teu projeto, Senhor, das famílias. Um lugar onde a Tua graça possa estar. Um lugar da Tua habitação. Um lugar da Tua presença, Senhor. Um lugar onde nós possamos mergulhar. Um lugar onde nós possamos ser levados, Senhor, a entender a necessidade de estar diante de Ti, na Tua presença. Nessa noite, Senhor, vai restaurando, Senhor, como este rio. Como este rio que saia do Éden com esses 4 braços, Senhor. Plano perfeito, Pai, para a sua casa. Vai trabalhando, Senhor. Vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai passando, Senhor. Ora lá, baixando, ora lá, banébia, sica, andara lá, banai. Vai fluindo, Senhor. Aleluia. Ouça na oração. Andara lá, baixando, ora lá, banai. Este lugar será lugar de restauração de família. Sandara lava checa, andara lava nai. Ori candara lava checa, andara lava sicri, andara lava nai caias. Ori candara lava sini mi casa, andara lava che. Deus está levantando vasos nessa noite, andara lava chaia. Para cuidar de famílias, minha casa será pedaço Deus. do céu. Essa igreja está começando este ano com esse trabalho. Reunidos, adoradores. Mas saiba, eu quero dizer aqui da parte do Senhor que famílias vão entrar por aquela porta destruídas e serão restauradas em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas com autoridade profética neste lugar. Deus está levantando vasos para fazer a diferença nessa terra corrompida. Deus está levantando vasos para cuidar de famílias aqui. Deus vai trazer para este lugar muitas famílias que precisam ser saradas. Onde a prosperidade e vai capacitar pessoas para trabalharem aqui, amém? Vocês vão ver o que Deus vai fazer neste lugar. Não é porque eu estou falando, mas porque o Senhor se responsabiliza pela sua palavra. Aleluia. Que o Senhor possa estar na tua casa, na tua família. Que nessa noite você possa ir rápido, consertar lá na sua casa, que precisa ser consertado, restaurado e cuidar do bem mais precioso que o Senhor tem te dado, da tua família. Amém? Entrego essas palavras.